Oi, gente, tudo bem? Vamos dar início à nossa primeira aula sobre classificação dos seres vivos. É uma aula bem introdutória, certo? E antes de começar ela, eu só queria falar se eu me embananar em alguma coisa aqui, é porque eu não sei muito bem mexer ainda. E se às vezes eu travar, gaguejar, é porque é bem estranho estar dando aula e não estar tendo feedback de vocês logo depois. Estou dando aula para um nada aqui. Então, desculpa aí se a aula for meio ruim. A gente vai melhorando, certo? Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a sistemática, que é o quê? É o estudo da biodiversidade do planeta. É o que a gente vai falar na nossa matéria inteira, certo? Porque a gente vai estudar o reino animal, o reino fungo, o reino protista, e a gente vai conhecer vários seres vivos aí. E como são muitos, muitos, muitos seres vivos, só que na imagem a gente consegue ver, por exemplo, sapo, cobra, cogumelo, alga, muitos seres vivos, fica meio difícil não se confundir falando deles. Por isso foram criadas as espécies, para eu conseguir me referir exatamente ao animal que eu estou querendo falar. E o que são espécies? São conjuntos de indivíduos semelhantes que podem se reproduzir em condições naturais. Então, se eu tenho dois gatos soltos no quintal, se eles acasalam, eles vão gerar um descendente. Então, eles são da mesma espécie. Agora, se tem um gato e um cachorro, eles não vão conseguir gerar um descendente. Isso significa que eles não são da mesma espécie. Espécie, vocês vão ver mais para frente, ela é bem agrupada em um pequeno grupo. Daí a gente vai ter grupos maiores também. Já falo disso. Eh, e essa espécie não é só escrever, gato, cachorro, porque isso é muito amplo. Então, Linneu criou uma classificação binominal, ou seja, são 2 nominhos que eu consigo me referir certinho ao animal que eu estou querendo me referir, ao ser vivo. E o que é essa classificação binominal? Como que a gente faz ela? Eu vou dar algumas regras aqui. Mas só recapitulando, cada espécie é designada por um nome científico. Esse nome científico é feito através dessa classificação binominal. Vamos lá, como que a gente faz isso? Primeira regra, ela deve ser escrita em latim, porque essa língua já está em desuso. Então quer dizer que ela não vai mais sofrer variações e uma coisa que significava uma coisa vai passar a significar outra, por exemplo. Então, se eu dei algum adjetivo lá para o meu animal, vai continuar significando aquela mesma coisa. A outra regra é que sempre tem que ser 2 termos. Pode ter algumas exceções que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas normalmente são 2 termos, porque é uma classificação bi-2 nominal, certo? Aqui, como a gente vê na imagem, o primeiro nome vai indicar sempre o gênero. Na imagem, por exemplo, é o Homo. E vocês podem ver que está em maiúsculo, porque o gênero, essa primeira palavra, sempre, sempre, sempre deve estar em maiúsculo, certo? Depois dela vem a segunda palavra do binominal, né, da espécie, que indica o essa palavra aqui não é quase nunca utilizada, mas eu coloquei aqui, né, o epiteto eu acho que eu li errado. Epíteto específico, certo? Que nada mais é do que um adjetivo. Então, a gente vai ter o gênero e um adjetivo para esse gênero, que nesse caso aqui é o sapiens. Então, a gente tem a espécie Homo sapiens. Homo sendo o gênero com letra maiúscula e sapiens sendo o adjetivo sempre, sempre, sempre escrito com letra minúscula. Isso forma a espécie e é um nome científico, porque é mais utilizado na comunidade científica. Já nós usamos o nome popular que é humanos, certo? E tem mais uma coisinha só, é que a gente nunca pode escrever esse nome científico e só escrever e jogar. Não, a gente precisa destacar ele. E como que a gente pode destacar ele? Através do negrito, itálico e sublinhado, por exemplo. Mas quando é feita coisas no computador, coisas que não é a gente escrevendo, a gente normalmente usa itálico. Só que quando a gente escreve, não dá para usar o itálico e por isso a gente costuma usar o sublinhado. Certinho? E como eu falei, às vezes pode não ser binominal, porque pode sofrer algumas variações e eu vou falar um pouquinho delas agora. Que abreviações que podemos ter? Que variações, desculpa. Primeira delas, a abreviação. Nós podemos abreviar um gênero, por exemplo, como está aqui no primeiro, sempre continua com letra maiúscula, então o gênero abreviado com a letra maiúscula, o ponto final, e meu adjetivo com letra minúscula, tudo igual. Agora, se a espécie não me importar tanto,
Eu quero pegar todos daquele mesmo gênero e a espécie não me importa. O que que acontece? Eu coloco o gênero com letra maiúscula e já que não me importa mesmo a espécie, eu não preciso colocar o adjetivo, então eu coloco SP e ponto. Então, às vezes, vocês podem encontrar essas palavrinhas aqui, um gênero, um SP. Quando eu tenho um SP, quer dizer que a espécie não significa, não tem importância para mim. Eu só quero saber do gênero, certo? O que mais podemos ter? Nós podemos ter subgêneros. Subgênero, como o próprio nome já diz, está depois do gênero. Então, eu tenho o gênero, depois eu tenho o subgênero. Como ele vai ser escrito? Entre parênteses e com letra maiúscula, igualzinho o gênero, só lembra assim, letra maiúscula. Aqui tem um exemplo disso: gênero, subgênero e o epíteto. Temos também a subespécie, que é mais conhecida como raça, certo? Daí aqui a gente tem um exemplo do cão chihuahua. Daí a gente tem o gênero em maiúsculo, o adjetivo com letra minúscula, e como é uma subespécie, é um subadjetivo ali, também continua com letra minúscula, certo? Aqui, por exemplo, tem alguns nomes, tá vendo que tá tudo escrito com letra, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas eu estou mostrando a imagem. Está escrito primeiro com letra maiúscula, o segundo com letra minúscula, e embaixo o nome mais comum deles. E essas próximas partes a gente vai ver agora mais para frente. Então, essa primeira parte de espécie e escrita, espero que esteja tudo certo. Aqui tem uma coisa que eu gosto bastante, que são esses mapas mentais. Não são meus, tá, porque minha letra é horrível, eu nem consigo fazer uma coisa dessa, mas eu acho alguns na internet e gosto de trazer para vocês, se vocês quiserem passar para o caderno ou só ler, é tipo um resumão de tudo que a gente fala. Daí todos que eu achar eu vou colocando aqui, tá. Eu não vou explicar essa parte, porque é tudo que eu já expliquei. Hã, agora eu vou falar um pouquinho da taxonomia, porque taxonomia é toda uma identificação que eles fazem para conseguir separar os seres vivos em grupos, para a gente conseguir falar melhor sobre eles, porque como eu expliquei lá no começo, tem muitos, muitos seres vivos. E daí a gente tinha falado de espécies, que são pequenos grupos de indivíduos, mas, como vocês podem ver aqui, a gente pode separar de muitos jeitos. E como que a gente separa? Através das semelhanças. Semelhança podendo ser morfológica, fisiológica e embrionária, tá. Então eles não criaram isso daqui do zero, eles criaram com toda uma base, tá bom, separando coisas que realmente fazem sentido e não só porque é parecido, por exemplo. Ao total, nós temos 8 grupos de divisão. A vida aqui é um geral que a gente não conta, não é muito cobrado, tá, é só vida. Daí a gente passa do domínio, que é um grupo bem amplo, então quase todos os seres vivos lá dentro, e vai até a espécie, que eu acabei de falar, que são indivíduos que só geram descendentes entre eles. Então é um grupo bem estrito, para vocês entenderem um pouquinho melhor aqui. Vamos olhar a imagem primeiro. No domínio, eu tenho o urso junto com golfinho, zebra, peixe, borboleta e planta. Daí eu venho aqui para o reino, que é o próximo, ó, domínio, um grande grupo, eu venho para o reino, que é um grupo mais seleto. Daí a gente continua tendo urso, golfinho, zebra, borboleta, mas aqui a gente não tem mais planta, porque ele já separou em 2 reinos esses animais de plantas, certo? Depois a gente vem para um grupo ainda mais seleto, o filo, que deu para ver aqui que saiu a borboleta, por exemplo. Daí a gente continuando, classe, ordem, família. Aqui no família, por exemplo, só tem ursos agora. A gente não tem mais, nesse aqui tinha onça pintada? Acho que é isso. Daí gênero, só um grupo mais seleto ainda, até a gente chegar em espécie, que é realmente só apenas um ser vivo, assim, só esse urso preto. E isso acontece com a classificação de todos os seres vivos, certo? Então, isso tudo que eu acabei de explicar são 2 seres, são mais próximos quanto maior o número de categorias taxonômicas. Então, o urso não é tão próximo da planta. Já o urso é bem mais próximo do lobo, tá? Porque tem um maior número de categorias taxonômicas.
E isso daqui cai no vestibular, gente. Então vocês precisam saber essa monte de categoria. E para isso existe uma regrinha que chama reficofage, é essa palavra estranha aqui. E o que que ela significa? Re é reino, fi é filo, o C é a classe, o é a ordem, o fa é a família, o G é o gênero e o E é a espécie. E vocês estão se livrando de uma, porque não sei se tem alguém aqui do ano passado, mas eu faço todo mundo ficar gritando essa palavra na sala de aula. Não vou fazer isso dessa vez, né. Porque é bem importante vocês realmente saberem essa classificação, tá, e a ordem delas. E eu acabei de falar da classificação binominal lá, de como escrever espécie, mas além de espécie, tem outras regrinhas para escrever outras táxons daqui também. Por exemplo, o táxon da família. Aqui, esse daqui, a gente acabou de falar da espécie, do gênero, certo? Agora o táxon da família. Sempre que a gente for escrever, a finalização deles vai ser idae ou idios. Por exemplo, a família Felidae, que é a família dos felinos. Ou pode escrever também família dos felídeos. Eu acabei de ser redundante aqui, porque quando eu falo família, quando eu falo felídeos, eu não preciso falar que é uma família, porque a sua terminação já indica isso. Então nunca escrevam família Felidae, escrevam só Felidae ou Felídeos. Certinho? Hum, então, eu falei para vocês um pouco de espécie, que é o espécie e gênero, que são os mais estritos. Ensinei como escreve família e expliquei que aqui é um grupo bem amplo e aqui é mais seleto. Mas para o vestibular, também pode ser cobrado a parte de domínios, que é a parte mais ampla que a gente viu. É tão ampla que ela é separada, separamos todos os seres vivos em apenas 3 domínios, que é o eucária, arqueia e bactéria. Por enquanto é isso, tá? Porque isso daí, com cada vez mais tecnologia, a gente pode estudar cada vez melhor os seres vivos e pode acabar percebendo que uma coisa que fazia sentido antes não faz mais sentido, porque a gente descobriu que esses seres agora são distintos. Então isso daqui pode estar mudando esses grupos, tá? Mas por enquanto está assim. Vamos lá para o primeiro grupo, eucária. Eles englobam todos os eucariontes, que são quem? Esses daqui são os reinos, tá, dos eucariontes, que é o metazoa, o metafita, o fungi e o protoquitista. Daqui a pouquinho eu vou falar desses reinos para vocês. Então, eucária engloba todos os seres eucariontes. E aqui, só para vocês verem que a nossa próxima aula vai ser evolução, todos evoluem de um ancestral comum. Então, daqui a gente conseguiu evoluir, desculpa, evoluir para esses 3 grandes domínios. O próximo domínio, arquia, são organismos procariontes. Então, a gente falou até agora de um grupo que só tinha eucariontes e esses 2 próximos só têm seres procariontes. Qual que é a diferença entre esses 2 grupos? Um possui organismos que têm a parede celular que não tem peptidoglicano, enquanto outros possuem a parede celular que tem peptidoglicano. Tenho um pouco de dificuldade para falar essas palavras, tá, gente? Eu tenho um pouco da língua presa, então desculpa qualquer coisa. E aqui um esqueminha para vocês entenderem o que eu acabei de falar. Todos os seres vivos do mundo vão ser divididos em domínios. Então, a primeira perguntinha que você deve fazer, são procariontes ou eucariontes? Se for eucarionte, já vai ser direto o domínio eucária. Se for procarionte, você vai ter que fazer outra pergunta. Tem parede celular com peptidoglicano? Se for não, é o domínio árquea. Se for sim, é o domínio bactéria. Certo? Então, esses são os domínios. Aqui, eu não sei como vocês estão com biologia celular, se vocês viram isso na escola. Então, tem um mapa ensinando direitinho o que são procariontes, estou com dificuldade, e eucariontes, para vocês conseguirem classificar ali os organismos. Mas eu acho que vocês vão ver isso ainda em biologia celular, então, mas mesmo assim deixo aqui esse mapa. E aqui tem o mapa também dos domínios, explicando certinho tudo que a gente acabou de falar. Eu devia ter colocado essa foto de novo, mas vamos lá.
A gente acabou de falar do domínio, que é um grupo bem amplo, e agora a gente vai falar de um grupo um pouquinho mais seleto, que são os reinos, que a gente dividiu 3 grupos, que eram domínio, a gente vai dividir eles em 5, porque eles vão ter mais diferenças. Começamos também de novo com hoje em dia existem 5 reinos. Por que hoje em dia? Porque a tecnologia está cada vez maior, então a gente pode descobrir que animais do mesmo reino não são mais do mesmo reino. Então hoje nós temos o reino Metazoa ou Animalia, que é conhecido por nós como reino animal, mas vocês podem encontrar no vestibular desse ano reino Metazoa, porque é o que está sendo utilizado hoje em dia, tá? Mas também podem encontrar reino animal. Esse é o primeiro reino. Temos também o reino Metafita ou Plantae, que é conhecido pela gente como reino vegetal. Segundo reino, que não vai ser eu que vou dar aula de reino vegetal, vocês têm uma professora de biologia vegetal também. O reino animal eu vou dar. O reino fúngio eu também vou dar uma introdução nele. Reino protista e reino monera. Também vou falar sobre eles. Certo? E só hoje para a gente também entender um pouquinho mais amplo, depois eu vou entrar aí no estudo certinho, vou falar um pouquinho sobre quem são os seres vivos que estão em cada reino. Reino metazoa, ou reino animal, como a gente conhece, são seres eucariontes, são pluricelulares, apresentam tecidos e têm nutrição heterotrófica. Hum, Essa parte, se estiver meio confusa para vocês por enquanto, eu acho que até semana que vem vocês sanam ela, porque provavelmente todos esses nomezinhos vai ser a primeira aula do professor Luan de Biologia Celular também, porque é bem importante. Mas se caso não for, eu estou deixando um vídeo também no Classroom para vocês entrarem e ter uma pessoa explicando certinho o que são todos esses termos, tá? Hum, o reino metafita ou reino vegetal são seres também eucariontes, como o reino animal, também são pluricelulares, a mesma coisa, apresentam tecidos. Esses tecidos, eu estou falando que apresentam tecidos distintos, tá? A gente é formado por vários tecidos diferentes. Por isso que a gente que pertence ao reino do animal, apresentamos tecidos. Agora tem alguns reinos que não apresentam essa diferenciação de tecidos, e por isso vocês vão ver mais para frente que tem algum que não tem. Diferente agora do reino animal, o reino vegetal tem uma nutrição autótrofa, a famosa fotossíntese, certo? Além disso, a parede celular das plantas possui celulose, o que não acontece nos outros grupos. Então, isso daqui é uma forma de distinguir os seres vivos que estão no reino vegetal. Continuando aqui, reino fúngio. São seres também eucariontes, então até agora eu só falei de seres eucariontes. Aqui uma diferença, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Aqui eles podem ser uni também. Outra diferença, eles não apresentam tecidos diferenciados como os outros dois grupos. A nutrição também é heterotrófica, igual o reino animal, e a parede celular desse grupo possui quitina. Então, uma das diferenciações que fez esse grupo se tornar distinto é que ele possui uma parede celular de quitina, certo? O reino fungi. Agora, reino protista. O reino protista é um reino muito heterogêneo, ou seja, tem muita coisa diferente dentro dele, não é como os outros reinos. Então, a gente vai desde protozoário, que a gente vai ter uma aula sobre isso, explicando bem melhor, até algas, que não sei se vai ser eu que vou dar essa aula ou outro professor. Vamos combinar ainda. Então, por isso que nesse grupo é difícil a gente acabar classificando assim certinho. Ah, são eucarionte e só, são unicelulares só. Não, o que acontece? Os protozoários são seres eucariontes, unicelulares e heterotróficos. Então, um dos seres vivos que vivem lá dentro tem essas características. Enquanto as algas, que são outros seres vivos que também são consideradas do reino protista, elas também são eucariontes, mas elas possuem células clorofiladas e autótrofas. Então, diferente do outro que não produz seu próprio alimento, porque é heterotrófico, aqui elas produzem porque são autótrofas. Então, a gente vê que dentro de um mesmo reino tem muita diversidade. E aqui elas podem ser pluricelulares e unicelulares, e não apenas unicelulares como os protozoários.
A gente viu esse grupo bem grandão, e agora a gente vai para o último dos 5 reinos, que é o reino Monera, que são seres microscópicos, então eles são muito, muito, muito pequenininhos. São todos procariontes, podem ser autótrofos ou heterótrofos. Então, vamos ver essa imagenzinha aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Nós temos lá todos os seres vivos, daí fingindo aqui que não está dividido em domínio, porque não temos os 3 domínios escritos, só está escrito seres vivos. Daí eu vou ter que fazer algumas perguntinhas para chegar no reino que eu quero. Primeira perguntinha: é eucarionte ou procarionte? Se sua resposta for que eles são procariontes, você vai vir direto aqui para o reino Monera, que vai ser as bactérias, que está no domínio das arqueias, tá bom? Se a sua resposta for eles são eucariontes, daí você vai ter que fazer outra perguntinha, porque a gente viu que dos 5 reinos, 4 são eucariontes, então só isso não é o suficiente para responder. Daí a outra perguntinha vai ser: tem tecidos definidos? Porque a gente viu ali que uma parte tem tecidos diferenciados e outra não. Se a resposta for sim, você vai ter que fazer mais uma pergunta, que vai ser: eles são heterotrófos ou autótrofos? Se forem autótrofos, vai ser o reino das plantas, certo? Porque elas fazem fotossíntese. Se for heterotrófico, vai ser o reino dos animais. Então, animais são seres eucariontes com tecidos definidos e heterotrófos, reino animal. Agora, se eu respondi que não tem tecido definido, a gente vai ter que fazer outra pergunta. Tem quitina? Lembra que eu falei que um dos reinos tinha uma característica de ter os animais com parede celular de quitina. Se essa resposta for sim, é o reino fungi, dos fungos. Se for não, é o reino protista. Tá? Então aqui a gente consegue chegar em todos os reinos. E aqui uma imagem para mostrar bem a diversidade. O reino metazoa, que é o reino animal, tem peixe, minhoca, onça, agente, por aí vai, vocês conhecem muitos. O reino metafita, que é o reino das plantas, samambaia, pinheiro, rosas e também. Reino fungi, são cogumelos, orelhas de pau e esse fermento biológico aqui, não sei se vocês já viram, mas a gente cozinha com ele. Reino protista, nós temos ameba, fitoplâncton, que é um tipo de alga, e aqui tá tampado para mim, eu não consigo ver, mas é uma alga também, né? E aqui o reino monera, que são essas bactérias aqui que eu não gosto nem de falar o nome aqui, ó, Escherichia coli. Isso daqui é um exemplo de nome científico, né? Porque essa bactéria não tem um nome comum. O nome comum pra gente é bactéria. E esse daqui é um nome científico porque é uma espécie que só é essa bactéria. Cianobactérias, que a gente vai ver na aula de bactérias. E isso daqui, que eu também não sei o que é. E só para vocês verem a diversidade aqui dos seres vivos do planeta Terra. Como eu falei, essa aula foi bem de introdução, que eu preciso que vocês entendam algumas coisas. E a gente vai fazer exercícios também. A próxima aula vai ser sobre evolução, daí a gente vai acabar essa parte introdutória já. A gente vai falar um pouquinho sobre conceitos de evolução e tal. E daí depois disso a gente já entra nos reinos. Eu vou falar sobre alguns reinos que são mais cobrados, eu vou dar um enfoque maior. Vou falar um pouquinho de doenças, que é bem cobrado também. Eu vou mandar um cronograma atualizado para vocês, porque eu tinha um cronograma antigo que eu ia seguir, mas como o nosso tempo está um pouco curto, eu vou pegar só o que realmente é mais importante para os vestibulares. Daí vai ser um pouquinho diferente as nossas aulas do que eu estava acostumada a dar. Essa parte de exercícios, eu vou deixar para vocês responderem. Eu prefiro, vocês vão ver, eu prefiro muito exercício dissertativa, porque vocês precisam treinar isso, porque normalmente não é uma coisa que a gente treina muito, então vocês vão ver que tem bastante dissertativa. Desculpa que às vezes tem uma foto, porque é muita coisa para eu copiar, porque eu me baseei aqui nos livros da Poliedro, que é um cursinho bem bom. Daí às vezes eu tiro umas fotos daqui. Daí dessa vez tem 10 exercíciozinhos para vocês responderem. Eu não vou colocar o gabarito ainda, eu prefiro que vocês façam, escrevam mesmo, pode ser no Word, pode ser no papel,
e me mandem isso. Eu acho que a gente ainda vai combinar melhor isso daqui, mas só explicando o que que vocês vão fazer. Então vocês vão responder isso daqui, depois a gente corrige junto. Vou sair aqui e mostrar outra coisinha para vocês, que é o nosso Classroom, que eu vou enviar para vocês o código também. Aqui no Classroom, vocês vão vir em atividades, e aí a gente já vai ter aqui nossa primeira aula, a aula classificação dos seres vivos. Daí dentro dessa aula eu vou colocar alguns materiais para vocês, que são materiais em vídeo, por exemplo, aquele vídeo que eu falei para vocês assistirem sobre autótrofos, heterótrofos, é um vídeo do YouTube. A aula é essa que eu tô gravando e eu vou colocar para vocês aqui já já. Alguns materiais para leitura, esse daqui eu tirei do livro do Poliedro para vocês lerem, se vocês se sentirem interessados. E aqui é um link de um cursinho também, dando um resumão de tudo que a gente falou hoje, se vocês quiserem ler também. E aqui tem essa apresentação que eu acabei de fazer para vocês fazerem as questões. Antes da nossa próxima aula, da nossa aula de tirar dúvidas, eu acho que isso foi falado para vocês no dia da reunião de apresentação, vocês estão sabendo certinho como vai ser tudo. Eu vou postar o gabarito aqui, daí se vocês quiserem corrigir e tudo mais, vai ter o gabarito depois aqui também. E sempre que vocês quiserem falar comigo, vocês podem falar comigo por aqui, que eu vou ficar checando se vocês escreveram algum comentário, mas pode me chamar também no Whats, eu estou no grupo dos alunos lá, que tá todos os professores, todos os alunos. Se vocês quiserem só achar meu nome lá, Fernanda Gonzo, e me chamar também, tá? Então, ai, eu tô meio confusa para onde eu vou. É isso, gente. Não pude estar com vocês na primeira aula de apresentação, mas espero que logo a gente se conheça e logo volte tudo no normal, no presencial também, que é bem mais gostoso estar olhando para alguém dando aula, né. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, tchau, tchau.